Gente, agora a gente vai ter a palestra da Luciana. Ela já teve uma empresa, né? Mais 7 anos. Ela falou um pouquinho dela. Vai se apresentar. E ela vai falar sobre SG, ODS, comprando de empresa de mulheres. Vamos prestigiá-la. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite. Primeiro, antes de tudo, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou uma mulher, eu sou branca, eu tenho cabelos castanhos, eu uso óculos, eu tô com uma blusa branca e por cima um colete pink, rosa, calças pretas, tênis brancos com alguns detalhes. Acredito que é isso, uso um pouco de maquiagem. É muito bom estar aqui com vocês, prazer conhecer vocês, obrigada pelo convite. Essa é a primeira palestra que eu faço mesclando os temas, então eu já vou aproveitar e me apresentar. Gosto de falar um pouco pessoalmente de mim e também vou falar profissionalmente. Então eu sou aquariana, eu sou joseense, não sei quem aqui é joseense, mas eu sou joseense, morei 20 anos aqui, depois 15 anos em São Paulo e tem uns 3 anos que eu voltei. Essa conta não fechou porque eu tenho 36, essa conta deu uns 38, mas mais ou menos isso. Eu tenho 2 filhas, eu já tive uma empresa, eu já empreendi, eu já trabalhei no mundo corporativo e hoje eu sou líder na We Connect International, é uma ONG global que conecta empresas de propriedade de mulher com membros compradores. Eu posso contar um pouco mais sobre a ONG durante a nossa conversa, te dando as dúvidas, mas não é o objetivo falar aqui hoje só dela, né, ou mais dela. Eu gosto de natureza, muito, então estou muito feliz de ter voltado para São José, ter saído de São Paulo por causa disso também. Gosto de esportes, amo falar sobre empreendedorismo, feminino principalmente, e outras questões de gênero. Não tenho pets, adoro pets, mas hoje eu não tenho pets, e estou finalizando meu primeiro MBA. Então esse é um pouquinho sobre mim. Então, entrando no tema, o que é SG, né? Na verdade, o que é a sigla? Porque SG é um tema gigante, cheio de ramificações. Então, o que é a sigla? A Ariel até me falou, as pessoas me perguntaram o que é SG. E quando a gente está digamos assim, no mundo nosso, né, no nosso ambiente ou de trabalho, ou um tema que a gente se identifica muito, que a gente gosta muito, a gente acha que as outras pessoas também têm o mesmo entendimento ou têm um entendimento parecido. Então, quando ela me falou, as pessoas me perguntaram, para mim é uma surpresa até, mas é porque eu estou muito inserida nesse tema. Até quando eu cheguei aqui, eu não sou da área de developers, então eu falei, eu conheço um pouco, mas assim, eu falei, nossa, isso é tudo novidade para mim, então foi muito interessante escutar a Amanda, porque para mim, eu sou muito curiosa, gosto de conhecer coisas novas. Esqueci de falar, sou jornalista de formação, então a curiosidade também vem dessa área e pessoal mesmo, e minha intrínseca. Então eu sou bastante curiosa, gosto de escutar bastante, gosto de conhecer coisas novas, nem sempre dá, porque é infinito o conhecimento. Então, o que é a sigla SG, né? Em inglês, ela é Social, Environmental and Governance, o que seria social, ambiental e governança, né? E ela é igual à sustentabilidade? Eu vou responder para vocês no próximo slide. Mas um pouco antes disso, eu quero falar dessas 3 siglas, né? Eu não quero que fique só na sigla, eu não vou entrar tão a fundo, mas eu não quero que fique só na sigla, que seja só... eu sei o que é SG, Environmental, Social and Governance, e pronto, né? Dentro de cada uma dessas siglas existem muitas e muitas e muitas iniciativas e muitas formas, até de vocês, se vocês trabalham dentro de uma empresa ou se vocês têm uma empresa, de vocês aplicarem alguma dessas formas, dessas ramificações ou desses sub-itens, como a gente quiser chamar. Eu vou explicar um pouquinho como, mas eu queria que não ficasse só a sigla, tá? Eu trouxe a sigla para trazer um bem básico,
mas eu não queria que ficasse com vocês só a sigla mesmo. Então, SG é igual a sustentabilidade? O que vocês acham, antes de eu passar? Eu já falei que não, né? Bom, não é, tá? Então, essa explicação aqui é uma explicação que eu identifiquei, fez muito sentido para mim. É uma pessoa especialista em ESG, que a gente faz alguns trabalhos em conjunto. Ela é líder na EY, acho que uma parte de vocês conhecem a EY. Ela é líder em ESG na EY, a gente faz algumas palestras em conjunto pela WeConnect. Ela está trabalhando muito com a gente, e em uma das palestras dela, ela fez essa mesma pergunta. ESG é sustentabilidade? Não, e essa é uma explicação que veio dela e que eu gosto de replicar, tá? E não só dela, mas tanto do Pacto Global quanto da ONU, tá? Então, ESG são práticas empresariais e de investimentos que consideram critérios de sustentabilidade. E sustentabilidade é atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, é a primeira vez que vocês leem esse texto, eu já li várias vezes, para mim faz muito sentido. Então, assim, eles estão linkados? Obviamente que estão linkados a ESG e sustentabilidade, mas eles se diferem, tá? E uma empresa que está em conformidade com as suas práticas de ESG entende os impactos positivos e negativos na sociedade e consegue agir sobre eles. Então, ESG não é só sobre falar assim, essa empresa só polui. Essa empresa não se preocupa, não tem uma política de governança ativa. É falar também sobre os impactos positivos. Então, essa empresa, por exemplo, tem uma política de contratação de pessoas negras. Essa empresa, por exemplo, trabalha com pegada de carbono. Então, a gente fala de grandes empresas, e aqui eu estou falando de grandes empresas que também publicam seus relatórios, que também assinam pactos com a ONU e outras assinaturas, digamos assim, mais globais. Mas eu também vou falar como que a gente pode ser um pouco mais ESG no nosso dia a dia, tá? Então, por onde começar? Só um pouquinho. E aí, vou falar um pouquinho da Agenda 2030. Então, a ONU criou essa Agenda 2030. Acho que grande parte de vocês já tenham visto, pelo menos, né, esse quadrinho aqui. Foi uma Agenda 2030 com o objetivo de chegar em 2030 atingindo os objetivos. Então, são 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e desses 17, eles se subdividem em metas, e aí chegam a 169 metas, tá? Por onde começar? Era o slide anterior. Começar entendendo o que é, de repente, um desses quadradinhos que faz mais sentido para vocês. Então, abrir aqui esse quadradinho, entender, achei interessante aqui o 15, achei o 14 sobre a água. Entender um pouco mais. No site da ONU, você clica em cima de cada um e ele abre. Então, quem fez o desenvolvimento fez isso, né? E ele abre, e aí ele vai abrir nas outras metas. E aí vocês podem ir entendendo, dentro de cada um deles, o que também vocês podem aplicar no dia a dia, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica, tá? E ajudar a contribuir. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a 5 e a 10, tá? Vou voltar aqui só para contar para vocês. A 5 é a igualdade de gênero e a 10 é a redução de desigualdades. E aí eu vou entrar um pouquinho mais no que é o meu trabalho mesmo, na WeConnect, que é uma ONG global. Eu gosto bastante de falar global porque
Não é por nenhum motivo de achar que o que está fora é melhor do que o que está dentro do Brasil, porque isso é muito uma prática nossa, assim, brasileiros, eu acho que no geral, o que é de fora é melhor. Não, é porque é uma ONG que foi fundada com o intuito de ser global. Ela foi fundada nos Estados Unidos a partir do trabalho de uma outra ONG, e essa outra ONG continua atuando só nos Estados Unidos, e aí essa segunda ONG, que é a WeConnect, atua no mundo todo. O que a gente faz, basicamente? A gente trabalha exclusivamente com mulheres, com empresas de propriedade de mulher, e a gente quer fomentar essas empresas de algumas formas. Então, a WeConnect tem 2 pilares muito importantes. Um deles é a capacitação e o outro é a conexão. Dentro do pilar de capacitação, a gente tem várias iniciativas. Dentro de cada um dos pilares, a gente tem uma plataforma. E a gente tem várias iniciativas, dentre elas a plataforma e outras atividades que a gente faz mais localmente. Então, para a gente conseguir atender de forma global, a gente tem essas 2 plataformas, a de conexão e a de capacitação, em que elas estão em diversos idiomas para atender os diversos países que a gente está presente. Né? E aí, em vários países a gente tem líderes de mercado. Eu sou líder de mercado no Brasil, e aí em vários outros países a gente tem líderes de mercado. E a gente quer pegar essas empresas de mulheres, convidá-las para participar da nossa rede de forma gratuita, para que elas usufruam dos 2 benefícios que são capacitação e conexão. Dentro da outra plataforma de conexão, a gente quer ajudar essas empresárias a se conectarem entre si, para fazerem negócios entre si, e para conectar essas empresárias com compradores. Então, quando a gente está falando de compradores, a gente está falando aí de grandes corporações de multinacionais como o Google e outras 179, porque hoje a gente tem 180 corporações associadas. Eu posso depois passar o site para vocês entenderem mais. Então, são grandes corporações que querem o quê? Então, o Google, vou dar um exemplo bem prático. O Google assina um pacto com a ONU, assina algum documento que ele vai falar que ele vai ajudar a cumprir com as ODS, e dentro da ODS 5 de equidade de gênero, ele vai trabalhar compras inclusivas. Então ele vai trabalhar comprando de grupos subrepresentados, entre eles o grupo das mulheres, que é onde a WeConnect entra. Nós não temos nenhum subrecorte, mas nós trabalhamos exclusivamente com o grupo de mulheres. E aí existem outras iniciativas no Brasil e ao redor do mundo que trabalham outros grupos, tá? Então, eu vou chamar com vocês aqui de compras inclusivas. E aí eu vou falar sobre a questão de compras inclusivas com mulheres, tá? Então, queria trazer três dados aí bem importantes. Eu vou ler, não sei se está legível para todo mundo, mas 1/3 de todos os negócios privados do mundo pertencem a mulheres, né? Então, mais de 33% de todos os negócios. Então, pensa assim, né? De cada 100 negócios, 33 são privados, negócios privados são de mulheres ao redor do mundo. Porém, somente 1% dos gastos dos grandes corporativos, e aí eu estou falando aí de, né? Google, Microsoft, área de tecnologia, IBM, mas eu estou falando de área de alimentos, eu estou falando de área de farmacêuticos, eu estou falando aí de diversos. Então, gastos dos corporativos e governos é dirigido aos negócios pertencentes a mulheres. Então, esse 1% é um número que a gente trabalha diariamente, está dentro da nossa meta e está dentro da nossa missão como WeConnect, que é aumentar esse número. Então, o que eu quero dizer no final das contas? Que o Google, sim, compra de empresas de propriedade de mulher, desde uma empresa desenvolvedora, uma empresa de catering, uma empresa de facilities, uma empresa de construção, compra. Aí no final do ano o Google vai e reporta e fala, olha, tantos por cento do que eu tinha do meu spend, do meu orçamento de compras desse ano eu gastei com empresas de propriedade de mulher. Ou não, ou ele fala assim, olha, X milhões de dólares eu gastei com empresas de propriedade de mulher. E aí todas as corporações associadas, a WeConnect solicita que ao final do ano elas reportem para a WeConnect. Elas também fazem os seus reportes globais, tudo dentro das conformidades, mas a gente pede, a gente faz pesquisas para que elas reportem para nós. Como que está a questão dos gastos? Quantos por cento vocês estão gastando ou em termos de quantia?
E aí a gente não consegue sair desse número, a nível global. A gente ainda não consegue sair desse número. Então tem uma que gasta 10, tem uma que gasta 15, mas tem uma que gasta meio, tem uma que gasta 0. Então a gente ainda não consegue sair desse número. Tá? Próximo, você sabia que, né, as mulheres controlam 20 trilhões de dólares em gastos de consumo anual. Então todo ano as mulheres controlam esse valor, esses gastos. E elas tomam 85% das decisões finais de compras. Então, isso a nível global. Então, quem decide dentro de casa o que vai ser comprado, muitas vezes é a mulher, né? Não sei como é a estrutura familiar de vocês, mas assim, muitas vezes é a mulher que toma a decisão final de compra, e aqui esse é o número. Então, por que não comprar de empresa de propriedade de mulher, que é quando você está refletindo o seu consumidor final, né? Por que não investir numa empresa que é de propriedade de mulher, que tem um conhecimento, que pode te trazer mais conhecimento, falando de uma grande corporação, de uma grande fábrica, de uma grande indústria, que é o seu consumidor, que é quem toma as decisões finais, tá? E aí, por último aqui, se homens e mulheres participassem de maneira igual na economia, o PIB global aumentaria em 1,5 trilhões de dólares. Então, a gente sabe que o trabalho da mulher, ele é subrepresentado, e o trabalho da mulher, ele é subvalorizado, digamos assim, né? Então, eu sou desse meio, não sei o quanto essa informação também consegue chegar até vocês, mas equidade salarial, né? A própria campanha que começou há pouco tempo falando sobre quanto custa você criar seus filhos, quanto custa você ficar dentro de casa, né? E que recentemente tem os projetos para aprovar, ou foi aprovado, agora eu não estou lembrando, se alguém souber me ajuda, sobre um salário, um valor para essa mulher que fica em casa. Então, assim, e a própria, quem está liderando e que eu sigo e admiro de algumas formas, é a Bela Gil, liderando esse projeto, parte desse projeto, e falando, né, quanto custa você ficar em casa, quanto custa você criar seus filhos e o quanto isso banca a economia global, porque isso não é pago, monetariamente, né? Então, o que a gente quer trabalhar com o WeConnect? Vasquez é a nossa co-founder e CEO, Elizabeth Vasquez. Ela é responsável por parte dessas informações, tá? A outra parte vem de outras fontes. Mas o que a gente quer? A gente quer incluir as mulheres nas cadeias de valor das grandes corporações também, mas a gente quer incluir as mulheres nas cadeias de valor. Eu sou uma empresária, eu ainda não tenho preparação para ser fornecedora de uma grande corporação, não posso participar da rede, não é isso. Existe o que a gente chama de Tier 2, que é quando uma grande corporação compra de uma empresa que já está preparada para ser fornecedora dela, só que ela compra de uma outra empresa que ainda não está preparada. E a gente quer ajudar essa que ainda não está preparada para se preparar, com a ajuda da WeConnect, com a ajuda dessa outra empresária, com algum tipo de mentoria, com algum tipo de networking. Então a gente trabalha mais ou menos dessa forma aí, bem brevemente, tá? E agora, saindo um pouco de falar da WeConnect, mas falando um pouco sobre empreendedorismo feminino. Eu trago os dados do GEM, é o Global Entrepreneur Monitor. Ele é uma pesquisa global feita sobre empreendedorismo com homens e mulheres, tá? Mas eles também lançam pesquisas exclusivamente com mulheres no mundo todo. E aí, eu falei para você que eu estava finalizando meu MBA. Meu MBA é sobre empreendedorismo feminino, né? Eu já entendi, eu me identifico muito com o assunto. Esses dados aqui, eles são de América Latina. Eu quis trazer a América Latina porque é onde a gente está, muito mais nossa realidade, mas tem dados do mundo todo.
de países em desenvolvimento, de países desenvolvidos, então é muito completa essa pesquisa. Então, por que as mulheres vão empreender? 39 de cada 100 responderam por tradição familiar, 61 de cada 100 responderam que querem mudar o mundo, 58 de cada 100 que querem gerar riqueza e 81 de cada 100 falta de trabalho ou falta de oportunidade. Então, faltou trazer, mas eu quero falar especificamente desse, a relação entre a região da América Latina e as outras regiões, quando a gente pega o motivo falta de oportunidade, é o maior. Então, na América Latina a gente tem esse, é o principal motivo, em relação às outras regiões é muito maior. Então, muitas empresárias, muitas empreendedoras, muitas mulheres empreendem por falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? Isso é ruim? De certa forma porque muitas vezes não queriam estar empreendendo. Eu queria ser funcionário, eu queria estar trabalhando numa grande empresa, só que eu não tive oportunidade e fui empreender, né? Então, estou falando isso genericamente, tá? Não foi comigo, mas eu empreendi por alguns motivos parecidos. Mas a falta de oportunidade é uma realidade que acontece. Isso, por outro lado, é bom? Porque de repente muitas vezes a mulher ali se descobre como uma baita empreendedora e, poxa, super garra, vai, a coisa cresce e ela tem uma empresa bacana e se realiza também, né? Então, o que acontece? Existem dois motivos principais aí para que a partir desse estudo e a partir de outros estudos que eu levantei para o meu TCC, que eu estou finalizando, que as mulheres empreendem oportunidade e necessidade. Então, você tem uma oportunidade de empreender também, não só no mercado, você está trabalhando numa grande empresa, mas você tem uma oportunidade de empreender, o que é baixo também no Brasil, aí você vai empreender por necessidade. Então, isso é o que acontece muito na realidade. E aí, eu falei um pouquinho mais para vocês sobre o Econnect, sobre compras inclusivas, né? E o quanto isso gera impacto, e não é só o Econnect, tá? São outras iniciativas no Brasil. Então, a Câmara LGBT trabalha isso no Brasil. O Integrare, não sei se algum de vocês conhece, é uma iniciativa parecida com a Econnect. Ela trabalha com pessoas negras, trabalha com indígenas e PCDs. Então, sem a questão do gênero, e a Econnect trabalha, como eu falei, exclusivamente com mulheres. É super importante. Então, eu também queria falar um pouco mais, trazer um pouco mais para vocês essa consciência de compras inclusivas e como compras inclusivas está ligado com o ESG. Então, eu tentei trazer o raciocínio assim, vindo lá de trás, né, falando de ESG, falando de compromissos, falando das ODS, e aí a gente tem aí grandes corporações assinando, signatários globais e trabalhando aí na prática compras inclusivas. Então, o quanto isso traz de impacto nas comunidades? É um dado extremamente relevante, colhido na Econnect de forma empírica e através de estudos também. Quando você compra de uma empresa de propriedade de mulher, as empresas de mulheres reinvestem muito mais nas suas comunidades. Não sei quem de vocês aqui tem uma empresa efetivamente, se vocês já compram de alguém, se vocês fazem parceria, se vocês têm colaborador, colaboradora, mas isso é um fato. Então existe tanto essa sensibilidade quanto essa vontade de fomentar muito mais a comunidade. Então eu sei aí, diariamente ou semanalmente elas me relatam assim, a gente está conversando de algum outro assunto e aí eu costumo perguntar, não, eu tenho um fornecedor, ou eu estou buscando aqui na própria rede uma fornecedora, uma parceira para fazer negócio. Então, o que eu gosto, por que eu gosto muito de falar disso? Porque quando eu falo com a Johnson & Johnson, que é um grande comprador no Brasil de empresas de propriedade de mulher,
Mas quando eu falo com eles, eu falo assim, cara, quando você compra de uma empresa de mulher, ela tem um olhar muito mais cuidadoso. Eu tenho certeza que ela reinveste na comunidade, que ela vai olhar para a comunidade e falar, cara, eu vou investir num grupo subrepresentado para ser fornecedor, parceiro ou algum outro tipo de relação profissional, tá? Então, eu gosto muito de trazer esse resultado, porque você está falando aí de uma grande corporação global, e aí você pega aqui numa outra ponta a comunidade, às vezes uma pessoa que merece uma atenção, um olhar, e é como uma grande corporação consegue ali, estou falando assim embaixo, mas se fosse falar assim, uma grande corporação que tem uma grande quantidade de dinheiro consegue impactar uma pessoa que está ali do outro lado e através das compras inclusivas, tá? E aqui, por último, eu também quero falar um pouco sobre os desafios. Então, grande parte de vocês talvez já tenha até conhecimento maior até que eu sobre vieses, né? Vieses inconscientes. Então, a gente, na nossa formação familiar, de sociedade, educacional, tudo, a gente vai absorvendo vieses inconscientes, então formas de pensar sobre os outros, e que isso fica dentro de nós, e que a minha sugestão mesmo é sempre trazer o máximo de consciência possível para os seus vieses e lutar contra eles, porque é assim que a gente também vai ajudar a construir uma equidade de gênero, ou uma equidade racial, ou outros tipos de equidade, tá? E aí eu quero compartilhar um vídeo, se eu conseguir abrir aqui. Acho que vai, né? Ele tá em inglês, ele tem legenda, eu não sei o quanto isso vai ser acessível, digamos assim, para todo mundo, e ele é um pouco longo. Então, assim, eu acho ele extremamente impactante, e eu espero que a mensagem consiga chegar até vocês também. Você vai deixar o slide, né? Também? Isso. Ah, ótimo. Será que vai? E se a gente não conseguir aqui, tá tranquilo? Acho que vai ter que ser no YouTube. Não tem como expandir? Ou... Tem, eu vou abrir ali no... Once I was interrupted in the middle Aí of ele a faz a presentation by a man who said, Tô olhando também bem alto, né? vai sair aqui, né? Então... Deixa eu ver se tem... Vamos ver se a gente... cabo. É esse ou... A pessoa que mexe tem que estar aqui. Esse é a caixinha de som. Mas então, acho que liga. Aí, os fios seriam esses aqui, ó. Mas é como a Amanda. Oi. Como é que a gente conecta aqui no back? Tem como? Colocar esse aqui? Não, acho que não. Eu não sei, né? Tem. Vamos ver se vai. Tá ligado ali? Aí. Deixa eu ligar aqui. Arrasou. Já só ficando um radinho. Mas não saiu, não. Talvez mudar de FM. Não. Não? Eu acho que assim, Pelo- dá deve pra dar. escutar. E depois compartilha o link também. Se der pra ir lendo a legenda. Acho que vai ficar conectado, você viu? Deu Agora foi. Once I was interrupted in the middle of a presentation by a man who said, "How can you handle this job? You didn't even polish your nails." We've been told that because we're a women-owned business that we're a risky business. We were advised to not over-expose the fact that our company was headed up by women, and that it would be better actually to have a man
Tá fora de Tipo, mim? O áudio tá desincronizado com o vídeo. eles não estão sincronizados. Mas será que é o vídeo, será? Não, o vídeo não é o vídeo não. Engraçado, não. Ah, não tá sincronizado? A gente pode, vamos tentar fechar e abrir de novo? Eu tentei abrir aí. Of a presentation by a man who said, "How can you handle this job? You didn't even polish your nails." Não, vai escutar. You've been told that because we're a women-owned business that we're a risky business. We were advised to not over-expose the fact that our company was headed up by women, and that it would be better actually to have a man to front those aspects of what our company provided. I once had a buyer from a big corporation ask for a quote at least once a week, and she would never get back to me. After a couple of months, I asked her if everything was alright, if there was something wrong with the quotes I was sending. And finally she said, "Well, to tell you the truth, you're just a part of my KPI." It's like a club that you're a member, but you're not a member of. It's like you see from the glass, but you're never able to enter that room. I am a gender neutral. This has gotten so many countryside because we win the work based on merit and not purely because I'm male or I'm female. And the shock on their faces when they do realize that I'm female is priceless. Here's the brutal truth, right? I'm biased, and so are you. Bias for me is when you're very comfortable in your own network and you're constantly going to the same people or doing the same process. Bias presents itself both as conscious and unconscious. The unconscious bias is much more subtle and is hidden. It's some type of misconstrued idea of another based upon our other characteristics. There's over 175 named, studied, and proven biases in decision making, from your upbringing, your family, your society, where you're located, where your suppliers are located. A lot of these things that you see are day-to-day occurrences either in your life or in your business. Bias is an issue if you're not bringing in the best people who can propel your company forward. You can have an impact on your revenue, an impact on the products, and impact on your client set. Women make up 51% of the world's population. If you're not including women businesses in your supply chain bidding opportunities, you're missing out on potentially competitive, innovative, and service-oriented suppliers. That leads to a loss of opportunity, ideas, performance, income. You're literally leaving money on the table. Think of what we can do if we incorporated and leveraged more women-owned businesses into our supply chain. You're getting buying power, thought leadership, innovation, so it makes business sense. Bias cannot be totally eliminated. You have to mitigate that bias. You have to be proactive and understand it exists and create policies and structure that mitigates it as much as possible. Organizations that are serious about addressing bias in supply chain need to first look and identify the diverse suppliers that are already in the supply chain and help them understand how they can grow and do more business with your company. I have a group of supplier diversity professionals and a network of advocates across ExxonMobil whose job it is to try to find opportunities for women-owned and other diverse businesses to enter into our business. We're offering training to all new hires that come on board. And it's to start it from when they come in to make sure that we're embedding that in every employee that we have because that shows how important it is.
with ensuring that for every RFQ, every RFI, it has at least one diverse supplier on it. So these are actions that everyone should take from a corporate standpoint. You have to be intentional and you have to be aware. If you think you can start the diversity and inclusion work in supply chains without having a supportive culture, it's destined to fail. Culture determines your success regardless of how good or effective your strategies may be. It's so important that where you buy, where you live, where you work, that you have some representation of yourself. We start from the top, from our CEO, to make sure that we're not only creating that inclusive marketplace, but we're walking the talk. We've been around for 22 years with offices both in Singapore and Malaysia. We operate in numerous countries within Africa, UAE, and Europe. A number of our customers are Fortune 500 companies, 3 of which are in the top 100. We deliver IT products and services for the industry and even some Fortune 500. We work on large corporate clients right across the marketing disciplines, and we've been operating for approximately 20 years. I think most corporations could overcome barriers by employing a more diverse workforce and also more diverse talents within their supply chain. It's about the inclusion of females on boards, it's about inclusion of females in senior leadership positions. But we also need strategies so that we are not just recruiting and rewarding people like us. It cannot be just a lip service. So I think a good way would be to have staff who have worked very well with women-owned business to share their experiences. All we really want is a seat at the table. It's about being recognised for the work that we do, and it's about being recognised for the successful businesses that we run. I believe that if we really look at creating that true inclusive marketplace, then we would look at just making sure that everybody is getting the work that they deserve. It's a world where I don't need a supplier diversity team or advocates around the world to provide the assistance to level the playing field for our people and our suppliers. Let's turn this into a network of professionals so that you utilize your contacts and you utilize those fully. That's how we will eliminate bias. That's how we will move forward. There's certainly more momentum now around gender-inclusive sourcing efforts, and hopefully this will continue to grow as more companies realize the business case and bottom line impact this can have. Make sure that this is a commitment throughout the corporation and that your CEO has made statements, that you have policies that enforce it and that are clearly stated, but policies and guidelines are one thing, but then you have to have a process that reinforces that. Create awareness around the great women-owned businesses and diverse businesses that are available to corporations and their capabilities. Educate your internal stakeholders or what's available to them and how they can partner with women-owned businesses. Training is a great place to start. Giving them the tools to be able to see and mitigate bias in their decision-making. You measure everything you can. You can't measure everything, but when you collect all the decisions together and you look at the bottom line, you can tell when bias is creeping into your decision-making. Era isso que eu queria trazer. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela atenção de vocês e
acesso para o meu LinkedIn, alguns contatos, quem quiser manter contato aqui, estou à disposição. Muito obrigada. Luciana, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema? Já segue ela? Eu me conectei com você quando você estava se apresentando, Amanda. Sim. Alguma pergunta, gente? Assim, mas será que é só as empresas que estão de acordo com essas sugestões da ONU que estão realmente se preocupadas com isso? Ou, assim, eu digo assim, porque você observa, né, até pela sua atuação, se outras empresas até que não conhecem esse pacto da ONU, se elas também estão interessadas em realmente serem mais exclusivas, no caso de contratação, né, de serviços de fornecedores de mulheres. Esse é um assunto. A Uconnect foi fundada em 2009 e a outra ONG que eu comentei com vocês fica nos Estados Unidos e só atua lá é de 97. Então é um assunto que não é tão novo, né? Assim, se a Uconnect foi fundada em 2009, a gente está em 14 anos depois, trabalhando com grandes corporações que querem comprar, mas infelizmente ainda não é tão, digamos, ativo ou tão praticado. O que acontece e que diferencia muito o trabalho aqui nos Estados Unidos dessa outra ONG para o da Uconnect? Essa outra ONG, ela cresceu muito mais porque nos Estados Unidos existem políticas públicas para compras de empresas diversas. Então você tem uma empresa que seja de diversos tamanhos, você precisa reportar para o governo, tipo um imposto de renda, você precisa reportar para o governo de que você comprou, de que você tem fornecedores de algum grupo subrepresentado, digamos assim. E isso não acontece em nenhum outro lugar no mundo, em termos de leis. Então, efetivamente, é uma coisa, existe a ONU, os pactos da ONU, todos os signatários, óbvio, isso tem grande impacto. Mas não existe, nos Estados Unidos, para você fazer negócios com o governo, você precisa reportar que você tem esses gastos com empresas diversas. Então, em nenhum outro lugar do mundo acontece tão efetivamente. Se a gente pega as grandes... é fácil, né? As grandes corporações assinarem uma lei, são signatárias e tudo mais. E as médias, né? Então, assim, ainda é um trabalho bem longo, tanto de conscientização, quanto dessas grandes que compram das médias para trabalhar o Tier 2, que eu comentei com vocês. Então, para eles conscientizarem os seus grandes fornecedores. Então, a gente vai ter um evento no final do ano, que é a conferência regional, e um dos nossos, digamos, parceiros de negócios, ou corporação associada, é a P&G. E a P&G falou, olha, eu vou levar na conferência de vocês o Bradesco. O Bradesco é meu fornecedor, então a gente compra do Bradesco produtos e serviços, só que eu quero que eles comecem a comprar de empresas de propriedade de mulher. Então precisa ter essa iniciativa. E dentro mesmo das grandes corporações, precisam ter pessoas engajadas. Precisam ter os advocates, que eles falam no vídeo, né? As pessoas engajadas para fazerem a coisa acontecer. Porque as grandes corporações, ou as pequenas, ou pequenos negócios aqui, todos são feitos por pessoas. Então é necessário ter essa conscientização para que as pessoas se engajem, para que às vezes elas precisem fazer um esforço extra para aquilo começar a acontecer. Mas realmente não é uma realidade, não é um caso ativo, assim, eu vejo em todos os lugares, não vejo. Tem ainda corporações ou empresas assim, um pouco médias que descartam assim, associação com o Uconnect ou com outras iniciativas, porque o que a gente entende é que elas ainda não estão no momento. E acho que tem preconceito, né? Assim, não é a mesma coisa, por exemplo, no meu caso da Basis mesmo. A gente tem, né, a gente tem um contrato com um órgão do judiciário, tem um supervisor e tem, né, eu e os outros funcionários, tá? Aí teve o Dia das Mulheres, aí tem um grupo, né, que faz comunicação. Foi até meio irônico, assim, porque assim, ele foi fazer, né, dar os parabéns no Dia das Mulheres, só tinha eu de mulher no grupo. E tipo assim, são 30 pessoas no grupo, entendeu? Então assim,
tem essa questão também da representatividade e tal, assim. E eu sinto, assim, até por eu mesma, assim, eu tenho que provar mais, né, minha capacidade mais para ser equiparada igual ao meu colega, por exemplo. Meu colega faz uma atividade X, eu tenho que fazer 2x para ter o mesmo reconhecimento que ele tem, digamos assim. Então eu acho que até, assim, muitas dessas empresas eles ficam com receio, não, acho que ela não é tão competitiva assim, não vou comprar dessa fornecedora e tal. Não sei se você vê isso. Sim, é uma realidade e é isso, né? Não é só fornecedora. Os estudos indicam, a gente precisa estudar mais para a gente ter os mesmos cargos, a gente precisa comprovar mais, né? E aí, por outro lado, o homem faz qualquer coisinha extra, ele pega o holofote da situação, né? Então é muito injusto, é muito desigual ainda. Sim, eu nunca teve um caso assim explícito do tipo, né, o comprador falar, olha, não estou comprando dela por causa disso, até porque quem são os nossos... O pessoal veio interessado, né? Quem está em contato com a gente, o WeConnect, são porque eles querem o contrário, porque eles já têm a consciência, ou se eles estão entrando, a gente faz um treinamento dos nossos próprios, a própria WeConnect treina, porque as grandes corporações são nossos clientes, digamos assim, né? Então a gente treina eles, para eles traz todo esse awareness, esse vídeo, faz workshops, tudo mais, para que eles tomem consciência e não só aquela pessoa que fica sendo o nosso relacionamento, mas toda a equipe, e que eles tenham iniciativas para comprar. Então, abrimos uma concorrência, ou começa o nosso ano fiscal e a gente vai comprar, a gente pretende nesse ano fiscal, então inclua em todas as suas oportunidades de negócio, inclua uma empresa de propriedade de mulher, né? E outro ponto, ela não está preparada o suficiente, por que a gente não contratou, porque, sabe, sempre dar um feedback e ajudar a desenvolver essa empresa, né? Então, assim, o número ainda é pequeno, vem crescendo. Eu estou na WeConnect tem 1 ano e meio. Eu venho presenciando algumas conquistas dessas empresárias, vem crescendo esse número, vem crescendo o número de corporações associadas. É um trabalho, infelizmente, ainda de formiguinha, porque não existe uma legislação maior que vai lá e não, tem que ser assim, se não for assim, não vai. Sentido, tipo assim, você contratar mais fornecedores mulheres e outros grupos representados, você tem X desconto na declaração do imposto da empresa, não tem nenhum incentivo, digamos, né? Não tem. Então, assim, e aí, muitos casos funcionam quando a multinacional já tem uma estratégia global, e aí precisa fazer o reporte de que está sendo mais inclusiva, com colaboradores, na cadeia de fornecimento e tal. Então aí funciona um pouco mais. Então aí, porque as pessoas acabam se mexendo porque tem metas, né? Eu acho que é 50-50. Uma parte é porque realmente acreditam na causa, então compram a causa. Não, a gente vamos esforçar mais para incluir mais pessoas e tal. E tem outra parte que eu tenho metas. Então eu preciso, em toda a minha oportunidade que eu abri, eu preciso incluir uma empresa diversa. Então, porque depois no final do ano eu tenho que reportar. Então, hoje eu sinto que é mais ou menos 50-50, assim. E assim, por um lado é bom que a gente já tem pessoas bem engajadas e que elas vão contaminando as outras. E os que têm metas, enfim, que continuem tendo metas. Pra gente também conseguir fazer o nosso trabalho. Acaba fazendo por obrigação, depois acaba até adquirindo consciência, digamos. A gente vai tentando. Enquanto vai fazendo por obrigação, a gente vai tentando cativar essa pessoa, né? Tá vendo? Olha o resultado, como foi, você comprou, deu certo. E aí mostrar, né, o quanto você está impactando na comunidade, o quanto essa empresa cresceu depois desse contrato que ela teve com você, sabe? Olha que ela tem funcionários assim, seus colaboradores são desse jeito, ela faz trabalhos sociais, ou ela reinveste de alguma forma, tem alguns projetos. Então, isso a gente tenta mostrar muito para eles e, enfim,
mundo afora. Tem esse vídeo que eu mostrei para vocês, está no canal do YouTube da WeConnect, né, junto com a apresentação, e aí lá tem outros vídeos também, se vocês tiverem interesse de automaticamente de assistir. Esse vídeo que você mostrou, eu achei muito interessante porque eu lembrar de uma situação de uma amiga que estava testando uma vaga para um cargo de liderança. E ela tinha todo o perfil assim, muito boa. E o cara que ia contratar ela perguntou para ela se ela desejava ser mãe em algum momento da vida. E ela falou que não. Aí ele falou, mas o que você faz para se prevenir disso? E acabou que ela acabou não passando, bom para ela, né? Mas eu acho muito estranho, né, essa visão que as pessoas têm. E mudando um pouquinho, você tem alguma dica para quem deseja empreender? Sabe? Porque, assim, eu sou nova ainda, tenho 23 anos, mas eu pretendo, daqui a uns anos, ter a minha própria empresa. Você tem alguma dica, assim, o que é importante a gente fazer nessa trajetória? Tá. Só comentando um pouquinho o que você comentou primeiro, é uma realidade também, e a gente vê estudos e casos e até denúncias de que isso, as mulheres não são promovidas porque um dia elas querem ter filhos, e aí como eu estou muito envolvida com esse assunto, eu sigo alguns perfis, Instagram e tal, LinkedIn, e vi que tem estudos, tem relatos falando assim, as empresas começam a ter o benefício de congelamento de óvulos, porque aí a mulher com 35 ou 36, enfim, aí começa a produzir menos, né? A partir dos 30 já começa. Aí ela congela os óvulos e consegue entregar para a empresa o que a empresa quer, e aí num outro momento ela vai fazer a maternidade, fazer a família dela, né? Então é muito complexo, é muito triste, é uma realidade. E aí, isso foi um dos motivos que eu empreendi, então eu vou acabar entrando na segunda pergunta. Eu fui empreender depois que eu tive minha primeira filha, com 24 anos, o que é relativamente cedo para alguns padrões, e não foi planejada, e aí foi quando eu percebi que, eu falei, nossa, eu tenho 24 anos, eu consegui ter uma filha, e ela já tinha uns 3 aninhos, ela tá bem, né? Ela cresceu. Eu acho que eu consigo fazer várias outras coisas por conta, assim, né? E aí eu trabalhava no corporativo, não tinha a flexibilidade que eu gostaria de ter com a minha filha, e tinha essa garra, essa vontade. Eu acho que o empreendedorismo, eu fiz o empreendedorismo muito empírico, né? E hoje existem escolas, até em outros países, escolas mais dedicadas a isso, mas aqui no Brasil existem cursos, existem palestras, enfim, existem pessoas dedicadas a falar sobre empreendedorismo, né? E aí eu empreendi em 2014, 2015, e eu aprendi muito que o empreendedor, ele é uma pessoa que vai lá e faz, sabe? Então, tipo, essa garra, assim, de ir lá e fazer, não esperar um ou outro dizer o que você vai fazer, fez muita diferença na minha empresa, pra mim. Assim, e era uma coisa minha, assim, minha família. Na verdade, eu venho de uma sucessão de mulheres empreendedoras. Então, isso aí já vem de um histórico desde a minha avó, que empreendeu, minha mãe empreendeu, as irmãs dela empreenderam. Então, tinha muito conhecimento. Eu empreendi na área de alimentos, porque a minha avó empreendeu na área de alimentos, eu cresci na cozinha da minha avó, depois cresci na cozinha da minha mãe e tudo mais. E aí, da área de alimentos, eu fui indo para a área de eventos. Então tinha muito assim, vai lá e faz, sabe? Não espera o outro te falar o que você vai fazer. Se você vê uma carência de mercado, se você vê uma deficiência, se você vê uma dor que você pode atuar, sabe? Vai lá e tenta desenvolver, pelo menos que seja um MVP, né? Como vocês costumam falar, os desenvolvedores, mas no caso de alimentos a gente não fala MVP, mas a gente fala alguma alternativa, um teste, uma amostra, alguma coisa que funcione, assim, sabe? Então isso foi um ponto que me ajudou muito e era muito intrínseco meu, digamos assim. E um outro ponto que eu fui percebendo
porque pro meu tipo de negócio era relacionamento. Então, assim, eu comecei dentro da cozinha, fazendo comida, e aí uma hora eu falei, nossa, eu não quero mais ficar aqui só na cozinha, eu quero sair. Aí eu comecei a ir para a área de casamentos, não funcionou. Outra coisa, tentar e fazer, né? Você ter a iniciativa, você tentar e fazer. Ah, não deu certo aqui, tá bom, vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar. Então eu tentei casamentos, não funcionou casamentos, eu achava que ele ia estourar em casamento, não funcionou, eu fazia docinhos principalmente. Aí eu fui para a área corporativa, que era uma área que era assim, não é, um docinho não tem tanto a ver, mas eu consegui chegar num nicho. Então assim, eu atendia eventos corporativos com aquela lembrancinha no final do evento. Então era basicamente isso que eu fazia. Então eu pegava, ia pro evento, que aí foi quando eu comecei a entender mais que eu gostava de sair da cozinha e tal. Eu ia pro evento e eu ficava no evento o tempo todo. Eu levava uma pessoa para me ajudar, no começo eu ia sozinha, mas depois eu comecei a levar uma pessoa para me ajudar. Só que eu ficava no evento o tempo todo, não para fiscalizar o trabalho da pessoa, mas para fazer relacionamento. Então quem estava lá era a pessoa que tinha me contratado, então eu fiz um evento, nunca fiz evento no Google, mas vamos supor que eu fizesse um evento no Google, eu chegasse lá, era no final do evento, não, eu chegava no começo, ficava lá todo o tempo. Então a pessoa que me contratou, a outra pessoa daquela área que chegou e veio conversar com ela, me apresentou, a outra pessoa de o superior dela, ou superiora, ou sabe? E aí eu ia criando redes de relacionamento. E isso me ajudou muito a manter ativo esses clientes, principalmente que eram clientes de corporativo. Então no final, o que aconteceu? Eu fechei minha empresa porque teve a pandemia e os eventos corporativos acabaram. Mas antes disso, era isso, eu tinha grandes relacionamentos até um pouco mais sólidos, assim, desenvolvidos com essas pessoas, e aí elas lembravam de mim, então tem muito isso. O comprador de uma grande corporação, ele tem metas de compras, não só compras de empresas de mulheres, de outros grupos, mas ele é uma loucura, a vida do empreendedor é uma loucura, enfim, a nossa vida sempre é uma loucura, a gente tem 1000 coisas, a gente quer chegar em 1000 lugares. Principalmente o empreendedor, ele tem uma garra, ele precisa fazer a empresa dele crescer. Então, como eu tive minha filha, né, cresceu, ficou bem, eu precisava fazer minha empresa crescer, eu queria que minha empresa crescesse, era como se fosse um filho, uma filha para mim. Então, a pessoa lembrar de você, sabe? Isso que eu acho legal, assim, você tá em vários ambientes. Então, eu tô aqui com vocês hoje, de repente, lá na frente, vocês estão falando e lembram, nossa, a Luciana lá falou de compras inclusivas, ODS, ESG, nossa, é verdade, ela falou da WeConnect, sabe? Porque isso vai ficar em você, e isso fica na pessoa, porque nós somos pessoas também, né? Então isso me ajudou muito, assim, essa garra de vai lá e faz, o relacionamento, e você não desistir, de continuar tentando, assim, sabe? Não funcionou nesse nicho, de repente a aplicação que eu criei, né, não funcionou nesse, mas e se funcionar naquele? E se funcionar naquele outro? E você tem que ir fazendo também umas coisas de graça, né? Então, eu ia para os eventos de empreendedorismo e levava meus docinhos, sabe? Levava uma caixa com os meus docinhos e entregava ali para as pessoas que eu achava que podia ter mais impacto. Às vezes era um evento pequeno, eu não entregava para todo mundo, mas não, era um evento grande. Eu olhava ali, chegava, eu acho que essa pessoa, ia lá, me apresentava e entregava o docinho. Com comida é fácil isso, porque a pessoa come, experimenta e vê que é bom, né? Com aplicação é um pouco diferente, mas assim, essa parte de você, eu já gravei vídeo de receita, então assim, por eu vir da área de comunicação, eu tenho essa facilidade, gosto muito de me comunicar. Então eu já gravei vídeo de receita, esses investimentos, digamos assim, é gratuito? É o seu tempo que você está dando? Mas é um investimento também. Obrigada. Espero ter respondido. Eu quero fazer um comentário, não sei nem se é uma pergunta ou um comentário, assim, mas eu vou falar do ponto de pessoa física, né? Eu vejo que a gente comprar com inclusão tem uma barreira bem grande disso ser acessível. Por exemplo, eu percebo agora, tive uma ascensão financeira, eu ganho mais do que a Amanda de 10 anos atrás, por exemplo. Eu acompanho muito o movimento Black Money, que fala compra de pessoas pretas. Eu vou em eventos de mulheres. Às vezes você vai num lugar que, assim, uma blusinha é R$200.
sendo que na Marista é de 30. Eu não consigo ver uma pessoa da periferia, por exemplo, falando, vou comprar de mulheres. Como que eu consigo quebrar essa barreira, sabe? Hoje eu posso pagar R$200 numa blusinha se eu quiser. Falar, ok, estou comprando de uma mulher, não vou comprar de uma loja grande. Mas e como que a gente quebra essa barreira, sabe? Para todo mundo ter acesso a essas compras dessa forma. Eu acho que é um grande desafio ainda mesmo. Eu não tenho uma resposta, assim. Eu acho que você quer ser inclusivo, mas o que acontece do outro lado que eu vejo? Às vezes aquele preço pode ser abusivo, tá? Não estou entrando em nenhuma questão de julgamento, tá? Às vezes é abusivo, às vezes não é, né? Mas se a gente pega o caso, né? Claro, Renner, Marisa, grandes redes, é óbvio que elas conseguem cobrar 10%, R$20, enquanto a outra pessoa cobra 200. E por que muitas vezes? E eu não vou falar, não estou entrando em nenhuma grande rede especificamente, mas porque elas têm um financiamento para bancar aquilo, às vezes porque elas têm uma mão de obra muito mal paga ou infelizmente escrava, às vezes porque elas negociam a ponto de quase quebrar o fornecedor dela. Então isso é uma grande briga que a gente tem na MeConnect também, porque quando você é fornecedora de uma grande corporação, você tem muito poder, ela tem muito poder de barganha em cima de você, né? Então assim, eu sou aqui a grande corporação, você quer ser minha fornecedora? Então vem aqui e traz esse serviço quase de graça pra mim. Então é uma grande briga que a gente tem, assim, cara, corporação, você tá querendo praticar ESG ou não? Você está querendo sustentabilidade ou não? Então, seja honesto e compre de forma justa do seu fornecedor, né? Então, numa grande rede, pode acontecer isso e tudo isso viabiliza que aquele valor seja bem menor do que a empreendedora que fez de uma outra forma ou que comprou o algodão ou a matéria-prima dela de uma outra forma, conseguiu chegar numa negociação bem diferente. Então, eu acho que isso, em termos, em partes, justifica o valor de R$200, né? Mas a conta acaba não fechando, porque se você faz ali uma feira, que é o que você vai, né? E você fala, eu quero incentivar, né? Mas aí, às vezes, você fala, poxa, aqui eu compro umas 2 ou 3 ali, né? Então, eu acho que vai muito assim... às vezes da causa, então dessa vez eu vou abrir mão de comprar 3 ali para comprar uma aqui, né? E outras vezes não. Poxa, eu queria pagar menos, porque eu queria comprar mais, de repente, né? Então, eu acho que tem esses casos, às vezes pode estar sendo abusivo por parte da empreendedora que está ali naquela feira. Eu participei de algumas feiras no início. Quando eu comecei a empreender, eu ia pra feira, eu fazia o B2C, né? Depois fui pro B2B. E às vezes a feira cobra um valor também absurdo do expositor. Então, assim, tinha feiras que era absurdo e aí você não tem perspectiva de venda. Então, às vezes, para você pagar aquele stand, você já começa cobrando um valor um pouco mais alto nos seus produtos. Porque o expositor vende a feira do tipo, vão vir 10 mil pessoas. Você chega lá, tem 200 pessoas. E você já pagou antecipadamente. Então é meio complexo mesmo para a conta fechar, né? E aí para você chegar lá e falar, poxa, eu queria comprar dessa empreendedora, mas assim, tá impossível. Nada do que ela vende cabe no meu bolso. Então é difícil mesmo. Tem a questão também do crédito, né? O próprio empreendedor novo não tem crédito, então assim, ele precisa também, né, digamos, não considerar roupa, né? Tem que comprar tecido e tal, ele não tem crédito, ele tem que pegar, comprar à vista e tal. Aí você vai ver uma grande empresa, você está o caso da Americanas mesmo, Americanas, né, que teve a crise e tudo, você viu lá, ela vendia o produto, mas ela não tinha nem pago o fornecedor ainda, que
quando o Caio teve a crise, aí foi descobrir, ela tá devendo a fornecedor B, o empréstimo banco A, banco B, e o pé, né, que ela tinha um crédito, mas assim, o pequeno empreendedor não tem crédito. Aí isso também impacta. E aí ele compra em milhões, né, em quantidade. Assim, tem isso também, que consegue reduzir também e tal. Você vai comprar, não sei, 100 metros de tecido e vai comprar milhões de metros de tecido, você negocia muito mais com a fábrica. E aí você compra 100 metros, você vai na loja que comprou da fábrica, né? Tem isso. Tem sempre... Tem essa cadeia. Tem sempre... Então é complexo mesmo a questão do empreendedorismo. É um grande desafio. Eu acho que as redes sociais ajudam muito nesse sentido, porque, né, você não paga, você paga para anunciar, mas você paga para estar, você não paga para estar como você paga numa grande feira, né? Então é preciso também saber dosar, né? Porque às vezes você vende seu produto final, é importante você estar numa feira, e às vezes você investe para estar numa feira, mas você também investe muito em redes sociais, né? Fazendo vídeos, como eu falei, fazendo parcerias. Então é um grande desafio. E eu vejo, a gente tem muito pouca segurança, né, no nosso país, assim. Então, tipo assim, se eu quebrar, e aí? Né? Então, o empreendedorismo ele é muito mais sofrido, assim, sabe? Do que aí na WeConnect eu consigo ver outras realidades. A realidade da América Latina é diferente da realidade de outros países, mas da América Latina, do Brasil, é igual, ou às vezes até melhor. Se a gente já falar da Argentina, é muito difícil empreender na Argentina. Até abrir uma empresa, uma mulher abrir uma empresa na Argentina é muito difícil. Outros países em que o machismo impera muito mais também é muito difícil a mulher ter a empresa. Então é onde, às vezes, a WeConnect não consegue entrar, porque as empresas, para participarem da WeConnect, elas precisam, no seu quadro societário, ter 51% ou mais de propriedade de uma ou mais mulheres. Então, se não tem isso, isso não é considerado uma empresa de propriedade de mulher. Se você vai falar de uma empresa de uma pessoa negra também, se você vai falar de uma empresa de uma pessoa do grupo LGBTQ+, também, tudo é 51% ou mais. Então, se é num país extremamente machista, não que o Brasil não seja, mas em que as leis são muito mais machistas, as mulheres não conseguem abrir suas empresas, então a WeConnect não consegue atuar nesses países. Então é outro grande desafio. Eu acho que a gente está longe. A Ariel me perguntou, a gente está perto da Agenda 2030? Eu não sou especialista, mas assim, a pandemia também impactou bastante, né? Pra gente chegar nisso. Foram 3 anos praticamente parados. Eu estava até comentando com a Luciana sobre a educação, né? Porque eu conheci a Agenda ODS pela parte de educação. E a educação, ela impactou bastante com a pandemia, ela foi bastante impactada e a gente vai ter um prejuízo aí enorme no futuro. O pessoal não está notando, mas teremos. E com certeza os outros itens da agenda não vão ser cumpridos até 2030. Está muito perto. Não sei se vai ser refeito, né? Repensado, mas alguns movimentos estão sendo feitos, sim, mas... Estamos longe. Mais alguma pergunta? Acho que não. Mais alguém? Legal, obrigada. Obrigada, Luciana. Gente, agora...